Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo de número 6. E nós vamos ler o versículo de número 7, 8 e 9 apenas. Quem achou esse texto tão maravilhoso, por favor, diga amém. Amém. Está escrito assim, queridos irmãos: E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem íntegro, justo. Noé andava com Deus. Por favor, diga: Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Espírito Santo, eu te agradeço, porque nós acabamos de ler a tua palavra, e eu quero pedir a tua ajuda. Eu quero entregar ao Senhor esse momento, para que o Senhor fale conforme a tua vontade, usando as sagradas escrituras para trazer mudança de mentalidade, transformação de vidas, libertação, cura divina. Eu confesso, Espírito Santo, que eu sou totalmente dependente do Senhor. Por isso, fale conosco, e na medida que o Senhor estiver falando, que os teus filhos possam sentir a tua presença, e entendendo a tua voz e sentindo a tua presença, que os teus filhos possam glorificar e adorar o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar assento, queridos irmãos. Meus filhos, é lindo ver o agir de Deus na vida de um homem. Eu gostaria muito que você entendesse uma verdade determinada pelo próprio Deus. Eu não vou conseguir te responder o porquê dessa verdade, mas é uma verdade determinada pelo próprio Deus. Quando Deus quer fazer algo grande na terra, quando Deus quer executar os seus planos, o Senhor Deus, Ele usa pessoas. Ele escolhe homens e mulheres para que estes homens e estas mulheres possam executar os planos de Deus na terra. Eu não vou te explicar o porquê que Deus mesmo não faz, mas aprove a Deus escolher a homens. E isso é tão lindo que há um texto na Bíblia, uma referência na Bíblia, dizendo que Deus escolheu os homens para anunciar o Evangelho, coisa que os anjos não tiveram essa oportunidade. Então, para executar os seus planos na terra, Deus escolhe homens e mulheres. Amém? É tão verdade isso, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: vós sois embaixadores de Cristo nessa terra. Ou seja, nós somos
representantes de Deus nessa terra. Não me peça para explicar isso, porque eu também não consigo entender como é que um comedor de arroz e feijão, farinha e pimenta, pode ser escolhido para ser um embaixador do Criador do universo na terra. Quando Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, ele estava tentando nos mostrar uma realidade. Você sabe que a embaixada de uma nação em outra nação representa que aquele pedaço de terra pertence àquela nação. Aquele pedaço de terra, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, aquele terreno, aquele lugar, aquele imóvel, aquela estrutura é representante legal dos Estados Unidos. Aquele embaixador representa diretamente o presidente da América do Norte, Donald Trump. Por quê? Porque ele é um escolhido e um enviado. Da mesma forma, o lugar aonde nós colocamos a planta do nosso pé é um lugar que, a partir daquele momento, é um lugar aonde Deus se manifesta o teu poder, manifesta os seus decretos, manifesta a tua vontade, e o lugar onde você está se torna um pedacinho do céu. Então é por isso que a tua casa precisa ser um pedacinho do céu, porque você está lá como representante do céu. É por isso que a empresa que você trabalha precisa ser um pouquinho do céu, porque aquela empresa, você lá, você é o representante do céu naquela empresa. Naquela escola pode todo mundo fumar maconha, falar besteira, contar piada e fazer coisa errada, mas quando você chega, tudo muda, porque você é um embaixador de Cristo naquele ambiente, e aquele ambiente se torna santo, consagrado ao Senhor. Por isso, eu quero liberar uma palavra para os embaixadores de Cristo. Na obra evangelizadora da missão da igreja, não importa qual seja a situação do ambiente em que você adentrar, quando você entrar naquele ambiente, aquele ambiente pode ser um ambiente de opressão, aquele ambiente pode ser um ambiente de destruição, e aquele ambiente pode ser um ambiente de caos. Mas quando você chegar lá, você vai decretar que aquele ambiente agora é um ambiente abençoado, porque um pedacinho do céu está ali naquele lugar. Então Deus, Ele escolhe homens e mulheres para executar os seus desígnios na terra. No texto que nós lemos, Deus escolheu Noé. Repita comigo, por favor. Deus. Com voz forte, diga: Deus escolheu Noé. Pastor, qual era a situação daquela geração? A situação da geração de Noé era uma situação horrível. Os pecados daquela geração cheiravam mal às narinas de Deus. Aquela nação era uma nação que se desligou de Deus completamente, se corrompeu completamente. E o pecado já não era mais um acidente, o pecado se tornou cultural, um estilo de vida. Todo tipo de maldade, perversidade, malignidade habitou nas pessoas daquela geração. Todo tipo de culto aos espíritos malignos, todo tipo de sacrifício, sejam humanos ou animais, todo tipo de idolatria, todo tipo de maldade era vista pujante naquela geração. E a situação daquela geração, segundo Gênesis 6, era a seguinte: está escrito: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a sua imaginação era má. Ou seja, eles praticavam a maldade, e enquanto praticavam maldade, continuavam maquinando maldade para viver maldade sobre maldade. Uma geração completamente
destruída pelo pecado, uma geração que perdeu a conexão com Deus, uma geração que não se lembra mais do seu Criador, e por isso não há temor, não há tremor, não há respeito, não há culto, não há adoração, não há sacrifício, não há resquícios de alguém que tenha uma vida com Deus. Todavia, irmãos, diante desse cenário, o capítulo de número 6 e o versículo de número 8 vai gritar no nosso coração e vai nos fazer glorificar a Deus, porque eu estou falando de uma geração afundada no pecado, uma geração maligna que servia ao próprio adversário, ao próprio diabo. Todavia, o capítulo 6 e o versículo 8, a Bíblia diz: Deus achou graça em Noé. Vamos ler junto para você glorificar o Senhor? Eu queria tanto que você não perdesse nenhum segundo dessa palavra. Vou repetir, diante de uma geração absurdamente afundada no pecado, Deus olha do céu para a terra e diz a Bíblia: Noé, porém, achou graça aos olhos do nosso Senhor Deus. Para você dar um glória a Deus de verdade, que esse aí foi de mentirinha, eu estou te dizendo que o mundo estava afundado, chafurdado na lama, só que tinha um que não estava de mão dadas com Satanás. Tinha um que não entregou a alma dele para o mal. Tinha um que não adotou a cultura do pecado. Tinha um que ainda se mantinha conectado com Deus. E quando Deus olhou do céu para a terra, ele achou Noé. Aleluia! Eu posso liberar uma palavra para a sua vida? Entenda algo. Não importa, porque nós, a Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Não importa por onde passamos, o que importa é se por onde passamos levamos a luz. Não importa onde entramos, o que importa é se onde nós entramos não nos sujamos com aquela realidade. Não importa se ao nosso redor há pessoas que estão sujas e imundas pelo pecado. O que importa é que você tomou uma decisão de estar no mundo, mas não se contaminar com o mundo. Está no meio de uma sociedade corrupta, mas não se corromper. Está no meio de uma sociedade afundada no pecado, mas dizer: enquanto eu for vivo, eu não vou me render ao mal. Aleluia! O que Noé está nos ensinando aqui? Noé está nos ensinando que é possível fazer a diferença na terra. Alguém colocou uma arma na cabeça de Noé para que ele fizesse a diferença? Não. Alguém coagiu Noé a fazer a diferença? Não. Alguém obrigou Noé a não se contaminar? Não. Pastor, então por que Noé fez a diferença? Porque Noé tomou a decisão de fazer a diferença. O maior engano do adversário é colocar na sua cabeça que você é fraco, para você usar como argumento e falar que a sua carne é fraca, para que esse argumento te dê legitimidade para você viver uma vida de pecado. Mas o que a Bíblia fala a seu respeito não é isso. Você não é fraco, você é forte no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A tua força vem de Deus. A tua carne não é fraca, pelo contrário, o Espírito que habita em você neutraliza a vontade da carne, e por isso você toma a decisão de andar na contramão do que está vivendo a humanidade. Olha aqui para você dar um glória a Deus. No dia de carnaval tem uma galera
gastando dinheiro, bebendo tudo que pode, fazendo dívida para ir na Marquês de Sapucaí, chega lá, se arrebenta todo, se suja todo, nem dorme, vai dormir só depois de 3 dias, quando acorda, não sabe para onde foi o dinheiro, não sabe o que aconteceu, não sabe de nada mais. E aí quando acorda dessa realidade, está sujo, está completamente afundado em dívidas, em pecado. Agora, na mesma data de carnaval, na mesma data, você estava lá na sua casa, acendeu a churrasqueira, colocou um som, um louvor de adoração, um blues, um jazz, um hino ao nosso Deus, chamou sua família, abriu uma Coca-Cola gelada, assou um pedacinho de carne, uma linguicinha, uma asinha de frango, e se alegrou na presença de Deus com a maior felicidade do mundo, porque não é porque é o tempo de carnaval que nós vamos nos dar a festa da carne. A nossa festa não é uma vez por ano, a nossa festa é todo dia quando acordamos, celebramos ao Senhor Jesus. Eu preguei aqui no domingo passado sobre 2 coisas que só o Senhor Jesus pode nos dar e ninguém mais pode oferecer isso. A primeira coisa foi... glória a Deus. A primeira coisa foi... A segunda coisa foi... graça e paz, só Jesus pode nos dar gratuitamente. E a paz que nós recebemos do Senhor Jesus, ela é uma paz constante, que vez ou outra a gente perde, mas logo retoma. Mas a paz que o mundo oferece é uma paz momentânea, que a gente só tem uma vez aqui, outra ali, e mesmo assim depois disso é só depressão. Noé nos ensina uma coisa: é possível viver nesse mundo, mas ser separado para Jesus. Não é questão de não poder, porque uma religião diz que você não pode. Não é questão de não poder, porque a tua igreja não tem esses costumes. É questão de decisão que vem do próprio coração. A própria presença de Deus na sua vida se encarrega de te distanciar de todo tipo de maldade. Diga glória a Deus. Pois bem, a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Pastor, o que significa dizer que Deus achou graça em Noé? Significa dizer que Deus, trocando em miúdos, tá? Bem fácil para entender. Deus foi com a cara de Noé. Eu queria que você ajudasse o crente do seu lado a participar do culto e dissesse assim para ele: Deus foi com a sua cara. Deus foi com a sua cara. Não, com essa cara feia sua aí, Deus não foi com a sua cara não. Por algum motivo, Deus foi com a sua cara. Porque, repito o que disse no começo, para fazer suas grandes obras na terra, Deus sempre vai escolher pessoas, homens e mulheres que Ele mesmo escolhe a dedo. Aleluia. Você está comigo nessa palavra? Você está com a mesma dúvida que eu de saber assim, por que Deus escolheu Noé? O verso de número 9 vai responder isso. Vamos ler o verso 9 juntos? Por que Deus escolheu Noé? Tenha um pouco de paciência, fique comigo, porque eu tenho uma palavra que vai abençoar a tua vida. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem, grita comigo, diga justo. Noé era um homem reto, diga reto, diga íntegro. E Noé andava com Deus. Queridos irmãos, perceba algo importante e lindo aqui.
Quando você vê Deus olhando do céu para a terra e achando graça em Noé, indo com a cara de Noé, isso vai mostrar que Noé tinha alguma qualidade. E quais eram as qualidades e as características de Noé? Número 1, era justo. Número 2, era íntegro. E número 3, Noé andava com Deus. Quando o texto fala que Noé andava com Deus, não está dizendo que Deus estava aqui, ó, Deus, o Criador do universo aqui, de forma humana, teofânica, caminhando com Noé por onde Noé andava. Não, não. Quando o texto diz Noé andava com Deus, o texto quer dizer, Noé tinha um relacionamento verdadeiro com Deus 24 horas. Noé tinha uma vida de oração, consagração e entrega total. Noé não passava um dia sem falar com Deus. Noé decidiu caminhar na direção que Deus determinava, fazer exatamente o que Deus queria. Noé era um verdadeiro adorador, que adorava em espírito e em verdade, e por isso Noé andava com Deus. Gente, só com essa informação a gente entende. Prepare-se aí para você entender algo que você precisa colocar no seu coração. Só com essa informação, que informação, pastor? Noé andava com Deus. Só com essa informação a gente entende o porquê que Noé não se corrompeu com todos naquele tempo e naquela geração. Só assim, com essa informação, a gente entende o porquê que Noé continuou com a sua integridade impecável. Só assim você entende por que Noé não estava sujo, afundado na lama. Por quê? Porque ele andava com Deus. E quem anda com Deus é diferente, viu, irmãos? Essas pessoas que não têm temor de Deus e vivem uma vida de pecado constante, ela está passando a seguinte informação: não anda com Deus. Por que se a pessoa andar com Deus, se aproximou do pecado, não vou pecar, eu estou com ele aqui junto comigo. Aleluia. O diabo oferece, não aceito, eu estou andando com Deus, ele está aqui comigo, eu não posso fazer isso, ele está aqui me olhando. O entendimento de que você não anda com Deus te habilita para viver uma vida de pecado, mas o entendimento de que você anda com Deus, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, te dá força para vencer qualquer tipo de pecado e qualquer tipo de mal. Aleluia. Andar com Deus faz toda a diferença. E a Bíblia diz, Noé andava com Deus. Você pode dizer glória a Deus? Pode dizer aleluia? Tem uma palavra aqui de ensino para que haja uma grande construção de Deus para a sua vida, e é uma realidade. Deus queria fazer uma grande obra naquela geração e encontrou e chamou Noé. Todavia Noé era munido de algumas qualidades, algumas características. Ele era justo, diga, ele era justo. Forte, diga, ele era justo. Ele era íntegro. E ele andava com Deus. Aqui tem uma verdade, veja bem. Para salvação, Deus chama qualquer pessoa, todas as pessoas, sem nenhuma restrição. Porque a ideia de Deus é te tirar da beira do abismo, te dar um banho com o sangue de Jesus, libertar a sua vida e te transformar em uma jornada com Deus. Então, para a salvação, Deus chama a todos, diga amém. Mas para uma missão, tem que ter estas características.
Para pregar o evangelho tem que ter essas características. Para pastorear tem que ter essas características. Para ser obreiro tem que ter essas características. Não dá, irmãos, para fazer absolutamente nada sem essas características, porque a maior derrota de quem acha que foi escolhido por Deus é não estar caminhando com Deus. Mas se você caminha com Deus, você é justo, você é íntegro e você é reto na presença do Senhor Jesus. Para fazer grandes obras na terra, Deus não chama qualquer um. Deus olha as qualidades e olha quem você é por dentro. Quando a Bíblia diz Noé era íntegro, a Bíblia está querendo dizer assim, ó: a mentalidade de Noé tem justiça. Os sentimentos de Noé têm justiça. O exterior de Noé tem justiça. As atitudes de Noé são justas. Então ele não é pela metade, ele é íntegro no tudo aquilo que ele faz. Nós estamos clamando e orando por uma geração que entenda essa necessidade. Qual, pastor? A necessidade da integridade. Porque nós estamos vivendo numa geração que oferece o culto a Deus pela metade, que entrega suas ofertas e seus dízimos pela metade, que entregam as suas adorações pela metade, que apenas algumas áreas da sua vida pertencem a Deus, outras áreas não, essa aqui pode deixar, pai, que eu cuido, eu mesmo domino isso aqui, eu mesmo resolvo, nem precisa se aproximar. Nós estamos vivendo numa geração morna, em que nem é muito, nem é pouco, nem é quente, nem é frio, uma geração que aprendeu a entregar qualquer coisa para Deus. Mas o que Noé ensina? Integridade, completude, completamente, tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é por Deus, minha vida é de Deus, minha alma, meu espírito é de Deus, minha família é de Deus, e meu carro é de Deus, e minha moto, minha bicicleta, minha casa, meus bens, tudo é de Deus. Integridade. Diga amém. A Bíblia diz que Deus escolheu Noé. Segundo ponto dessa minha mensagem é que Deus deu uma missão para Noé. Olha aqui para mim, por favor. Eu vou falar bem baixo e bem devagarzinho, porque eu gostaria muito que você saísse daqui com essa informação. Quando Deus escolheu Noé, Ele escolheu Noé para uma grande obra, amém? O que Deus ia fazer na vida de Noé era algo grande, mas Deus deu uma missão para Noé. Se você ler o capítulo 6 e o versículo 18, você vai ver a missão que Deus deu para Noé. Está escrito assim: disse Deus para Noé: mas contigo estabelecerei uma aliança, um pacto, e por causa dessa aliança eu vou te dar uma missão. Qual a missão? E entrarás na arca. Quem? Tu, teus filhos, tua mulher e a mulher dos teus filhos. Explica, pastor, para mim, dá um glória a Deus de verdade. Eu explico. Deus deu uma missão para Noé. Qual foi a missão? A missão que Deus deu para Noé foi a seguinte: conforme a aliança que eu tenho contigo, a minha missão para você é o seguinte: sua casa tem que entrar na arca completa. Toda a sua família tem que entrar na arca, todos, não pode ficar ninguém para trás. Agora prepare um glória a Deus, porque nós vamos ler o capítulo 7, João, e o versículo 7. Depois que Noé construiu a arca, olha o que diz a Bíblia: e entrou Noé.
Volta lá, por favor, 6,18, que eu quero que eles entendam, eles não entenderam. Capítulo 6, versículo 18. Deus faz uma aliança com Noé. Você crê que Deus está fazendo aliança com você? E a aliança de Deus com Noé, depois dessa aliança, Deus deu uma missão. Deus disse: Noé, primeiro, você entrarás na arca. Por quê? Porque a salvação é individual. Primeiro cuide da sua salvação, porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar sua esposa, não consegue ajudar seus filhos, não consegue ajudar ninguém. Então, cuida da tua vida espiritual, cuida da tua vida de consagração, de jejum, de oração, de Bíblia, de Santa Ceia, de culto. Porque se você não estiver bem, nem sua família consegue ser ajudada por você. Então Deus disse: entrarás tu, Noé. Segundo, entrarás os teus filhos, Noé. Terceiro, entrará tua mulher, Noé. E quarto, até as enteadas chatas, como é que chama? As noras chatas, vai entrar na arca também, Noé. É uma missão que eu estou te dando. Eu não estou falando da Tata não, que ela é uma bênção. É uma missão que eu estou te dando, Noé. Agora, 7:7, Gênesis 7:7. Depois que a arca foi construída, depois que o dilúvio chegou, diz a Bíblia, Noé recebeu a missão. Aqui, Noé está dizendo, missão cumprida, diz a Bíblia. Entrou Noé na arca, seus filhos, sua mulher, suas... está procurando homens e mulheres que possam receber missões e dizerem, depois de receber essas missões: missão dada é missão cumprida. Digam amém aí. Noé executou perfeitamente a missão que ele recebeu de Deus. Agora, receba aqui uma palavra profética para a sua vida, por favor. A Bíblia Sagrada diz, o próprio Jesus disse que os dias do arrebatamento da igreja, os últimos dias, serão semelhantes aos dias de Noé. Então, o que isto quer dizer? A história de Noé é uma história profética, porque há uma semelhança entre o arrebatamento da igreja e a história de Noé. Qual a semelhança? A semelhança entre o arrebatamento da igreja e a história de Noé é: primeiro, só será arrebatado quem tiver um pacto e uma aliança com Jesus. Só esse aleluia? Não acredito. Vou repetir: só será arrebatado quem tiver uma aliança com Jesus. Aleluia. Então, o que é que isso aqui nos mostra? Da mesma forma que quando eles entraram na arca e o dilúvio começou a acontecer e a porta se fechou, um dia, quando a trombeta soar e nós somos arrebatados, essa porta da graça está fechada novamente. Quando acabou o dilúvio, a história de Noé não acabou. A mesma coisa conosco. Quando formos arrebatados, a nossa história não vai acabar, ela vai continuar eternamente com Jesus. Então há essa semelhança. Então prepare para receber essa palavra. Se há uma semelhança entre o arrebatamento da igreja e a história de Noé, e a Bíblia está dizendo que entrou na arca Noé, seus filhos, sua esposa, suas noras, sua família, isto quer dizer que no arrebatamento da igreja você vai subir, tua esposa vai subir, teus filhos vão subir, tua família vai subir. Quem estiver perto de você, quem estiver congregando com você, quem tiver uma aliança com Deus, vai subir. Eu posso profetizar na sua vida: teu esposo não vai ficar e você vai subir. Teu esposo sobe com você. Teus filhos não ficam e você sobe. Teus filhos sobem com você. Tua família não ficará arrancando os cabelos da cabeça porque você foi e eles ficaram. Não, não, não. Deus vai te usar e eles também vão subir, vão subir, vão subir, vão subir. Levante as duas mãos e grita: eu e a minha casa. Mais forte, declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declara: eu e a minha casa seremos arrebatados
seja dada ao nome do Senhor Jesus. Lá no céu estará todos os céus. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Agora eu encerro. 2 pontinhos e eu encerro. 2 pontinhos e eu encerro. Meu coração está fervendo para entregar para você uma palavra. Querido irmão Elias, servo do Senhor, eu estou com o coração fervendo para entregar essa palavra para você. Terceiro ponto dessa mensagem e penúltimo ponto. Prepare um glória a Deus, tá bom? Prepare um glória a Deus de verdade. Quando eu falar de Noé, eu estou falando de você. Vamos combinar isso até agora? Até aqui? Vamos lá? Então, olha só o que eu vou afirmar para você. Está aqui na Bíblia. Eu vou fazer uma afirmação que está aqui na Bíblia. Noé projetou. Diga amém. Amém. Começou a dar andamento ao projeto. Amém. E concluiu o projeto. Amém. Glória a Deus. Quando eu falar de Noé, eu estou falando de você. Vamos combinar isso? Então vou voltar de novo para você não perder, porque eu não vou embora sem você pegar isso para você. Noé começou o projeto, fez o projeto, porque ele recebeu o projeto de Deus. Noé apertou o start, o play, e o projeto que era só no papel agora é realidade. Número 3, Noé concluiu o projeto com 100% de aproveitação. Não entendi não, pastor, me explica melhor. Claro que eu vou explicar. Se você não está dando glória a Deus, é porque você não entendeu. Mas o que o texto aqui está mostrando? Que é possível alguém que foi escolhido por Deus. Quantos são? Alguém que é escolhido por Deus fazer um projeto, começar o projeto e concluir o projeto. Eu profetizo na sua vida: você vai fazer o projeto, você vai começar o projeto e você vai concluir o projeto. Eu vou liberar mais uma vez: você não viverá uma vida apática, uma vida igual a de todo mundo, fazendo o que todo mundo faz, vivendo o que todo mundo vive, indo para onde todo mundo vai. Você vai receber projetos de Deus, você vai dar início aos projetos de Deus e você vai concluir os projetos de Deus. Você pode adorar o nome de Jesus? Por favor, diga: ele fez o projeto, recebeu o projeto, começou a dar forma ao projeto e concluiu o projeto. Você tem a mão levantada para receber essa palavra? Chega de procrastinação na sua vida. Procrastinação é uma palavra que de 2020 para cá foi muito usada. Foi usada pelos coaches, foi usada pelos grandes mentores, foi usada por grandes pastores, foi usada em reuniões de líderes e de obreiros, e hoje o Espírito Santo está falando com você através dessa palavra. Chega de procrastinar. Chega de apenas pensar em fazer. Chega de apenas viver à margem de tudo que está acontecendo. O Senhor Deus está te dizendo: eu te vi, fui com a tua cara, te escolhi e você faz parte de um projeto. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que ele concluiu. Então procrastinar não pode fazer parte da sua vida, porque se você deixar a procrastinação fazer parte da sua vida, 2024 foi daquele jeito, 2025 foi do mesmo jeito de 2024, e 2026 está sendo do mesmo jeito de 2025, e por incrível que pareça, 2027 vai ser a mesma coisa de 26, e se você continuar assim, 2030, 2040 vai ser a mesma coisa. Mas quando você decidir projetar, começar e concluir, você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, talvez não tenha nada a ver com esse texto, porque nós estamos falando de um projeto de Deus na vida de Noé, mas deixa eu perguntar, quem aqui tem um projeto de Deus? Tem um projeto para a sua vida, para a tua casa, para a tua família? Aleluia! Se você tem fé, esse é o momento de você liberar alguma palavra que vai ativar a sua fé e vai atrair o mundo espiritual. Eu estou profetizando que você que tem um projeto na gaveta, aleluia, aleluia, você que tem um grande projeto, mas até agora você não teve coragem de tirar da gaveta, de apresentar o projeto, aleluia, receba a ordem do mundo espiritual, receba a ordem da palavra de Deus, receba a ordem do Espírito Santo, tira esse projeto da gaveta, oh glória, tira esse projeto da gaveta, começa a apresentar esse projeto para algumas pessoas, porque Deus vai preparar alguém que vai conseguir te ajudar nesse projeto, e quando Deus preparar todas as coisas, começa esse projeto. Pastor, mas eu ainda não tenho a totalidade para começar. Mas você já tem o começo, então começa, porque cada passo que você dá, você está ativando a tua fé. Cada iniciativa que você toma, você está passando uma mensagem para o mundo espiritual. Qual? Os meus projetos relacionados a Deus, a minha casa, a minha família, não vão ficar na gaveta, eu vou colocar em prática. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu preguei isso domingo, eu vou repetir, porque isso tem sido uma palavra profética. Se você quer ter carro, tira a carta. Se você quer construir, já manda descarregar o cimento, a areia e o ferro. Se você quer comprar um terreno, já começa a correr atrás do corretor. Se você quer subir de cargo, já começa a chegar mais cedo, se especializar. Se você quer exercer a sua função, a função dos seus sonhos, se especializa, se torna perito nisso. Começa, não fica parado esperando acontecer, faz acontecer. Deus é contigo, Noé. Levanta a mão e recebe essa palavra aqui. Chega de começar e não acabar. É chegado o tempo. É uma palavra profética. Tudo que você começar, você vai concluir em nome de Jesus. Permita-me dizer com muito respeito e com muito amor, tudo que a gente faz e não conclui se torna tralha no nosso caminho. Você já teve grandes ideias de gênio. Você começou, primeiro passo, porque é assim que as coisas funcionam. Primeiro tem que começar. Você acha que o McDonald's nasceu com mais de 15 mil franquias em todo o mundo? Nasceu vendendo lanche na garagem. Você acha que a Assembleia de Deus, que hoje tem 2 milhões? Bom, esquece dos números. Tem milhões de membros hoje na atualidade. Ela já nasceu com milhões de membros? Ela teve que começar. Fazer um culto lá na favela, fazer um culto ao ar livre, ganhar 1 alma, 2 almas, 3 almas. A família Casa do Pai, você acha que ela nasceu assim? Você acha que a gente nasceu ontem, plantamos 4 igrejas? Nós fizemos culto lá na garagem, estudo bíblico, com pessoas novas convertidas, irmãos, a Elô, Ronaldo, gente na garagem ganhando alma. Depois a gente foi para o Caixotinho, e depois a gente veio para cá, e depois a gente plantou mais 3 igrejas fora essa, porque é assim que Deus faz. Você começa, e com Ele você conclui. Eu não sei, você pode vir comigo agora, meu filho amado, porque eu não sei se você está entendendo, mas eu estou pregando para algumas pessoas que vivem uma vida de peso, uma vida pesada.
uma vida embaraçada, porque você olha para um canto, um projeto que começou não foi concluído. Olha para outro canto, outro projeto que começou não foi concluído. Olha para o teu casamento, você projetou no final do ano o que seria, o que faria, como faria, não fez, não concluiu. Olha para a sua realidade e um monte de projeto. O Senhor Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa: esse tempo de começar e não ter, vai acabar. Olha que não, eu vou liberar uma palavra que o Espírito Santo está gritando aqui no meu coração. Tem muita gente que tem muito amor por Jesus, que tem muita fé, que quer congregar, quer ser fiel até o fim, ser arrebatado, mas algumas coisas acontecem na sua vida que você não sabe como explicar, que você começa até bem, começa indo para a igreja, comunhão com os irmãos, faz parte de algum departamento, toma a santa ceia, e você começa a ver a glória de Deus, Deus abençoar a tua casa, mover, daqui a pouco parou de novo, e o diabo aplaudindo, porque você não concluiu. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer uma palavra muito simples: dessa vez você não vai parar, dessa vez você não vai estagnar. Calassúria, Képia, Nácia, Canterépia, Nai, Cantuti, Quimianderépia. Dessa vez o diabo não vai te pegar chorando, deprimida no quarto escuro, porque começou e não acabou. Hoje o Espírito Santo está dizendo: seja lá o que você vai fazer com Deus, você vai começar e vai concluir, vai começar e vai concluir, vai começar, vai concluir. Diga amém aí. Escute uma coisa: em 2 anos, se Jesus não voltar, em 2 anos, com essa mentalidade, na presença de Deus, conectado ao centro da vontade de Deus, ao Espírito Santo, ao corpo de Cristo, entendendo e obedecendo a palavra, em 2 anos vai acontecer o que não aconteceu nos últimos 30 anos na sua vida. Vem, Yuri, lá em cima comigo, porque eu quero profetizar para quem tem fé. Se você tem fé, eu queria que você recebesse essa palavra, e se você sentiu o Espírito nessa palavra, eu não queria que você ficasse calado. Eu vim aqui não só como pastor da igreja, um dos pastores da igreja, eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer: aleluia! O que ainda não aconteceu por causa da procrastinação, do desânimo, da fadiga espiritual, o que ainda não aconteceu por causa do peso que o diabo colocou, o que ainda não aconteceu porque você começou e não concluiu, assim diz o Espírito de Deus para a tua vida: se você crer, você vai começar e vai concluir. O que não aconteceu em 30 anos vai acontecer em 2 anos, porque Deus te chamou. Aleluia! Se você tem um glória, libera ele. Se você tem um glória, libera ele. Se você tem um aleluia, libera ele. Se você tem línguas estranhas, fala. Se você crê que Jesus está falando com você, levante a mão direita, a mão esquerda. Só quem tem mão, é só quem tem mão. Levanta a mão direita, a mão esquerda. Vai respirando fundo aí, porque eu quero que você solte um grito de aleluia, um grito de eu creio, um grito de que essa palavra é para mim, um grito de que você toma posse, um grito de aleluia que vai tremer, 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 tremer. Você crê em palavra profética? Eu estou cheio do Espírito Santo, eu sinto o Espírito de Deus nesse lugar. Ele está aqui movendo o meu coração para te dizer isto. Quem te conhece, que vai olhar para você começando uma nova jornada e um novo projeto, vai dizer assim: ó, eu vou contar os dias. Cantu de Micalácia, Canturimianderépia. Eu vou contar os dias. Eu vou pegar uma cadeira, eu vou esperar aqui sentado com toda a paciência do mundo, porque eu já conheço essa história velha. Vai começar, é normal, vai começar por alguma motivação, por emoção, por impulsos, mas vai parar rápido, não vai concluir não. Dessa vez vai ser diferente. Dessa vez você está debaixo de uma palavra profética. Vai projetar, vai começar e vai concluir.
Você pode dizer para 3 pessoas: vai começar, vai projetar, vai concluir, Deus vai te ajudar, Deus é contigo, Deus é contigo. Que ânimo, hein? Vocês estão desanimados? Eu estou animado aqui. Diga: vou projetar, vou começar, vou concluir. Cinco minutos eu encerro. 5, não dá 5. Eu ainda tenho 10. Em 5 eu encerro, a gente ora. Mas eu vou entregar a palavra inteira. Essa última afirmação que eu vou te citar para você está na Bíblia, nas entrelinhas, mas está na Bíblia de forma real. Escute isso. Do que Deus confiou a Noé, Noé, quando eu estiver falando de Noé, eu estou falando de quem? Tá. Do que Deus confiou a Noé, Noé executou todos os desígnios de Deus perfeitamente. Em outras palavras, tudo que Noé fez deu certo. Não parece o paradoxo do que você vive? Tudo que Noé fez deu certo. Não é o contrário? Algumas pessoas é o contrário. Tudo que tem feito dá errado. Até hoje só. Porque essa palavra é uma palavra de direção, de vida, de mudança. Vou repetir. Tudo que Deus designou a Noé, Ele fez com excelência. E tudo que Noé fez deu certo. A pergunta é: por quê que tudo ele fez deu certo? Número 1, quem deu a planta foi Deus. Posso repetir? Vou repetir de outro jeito. Tudo deu certo porque Noé, tudo que ele fazia, ele consultava a planta que Deus deu para ele. Ó, capítulo 14 disse Deus: fará. Capítulo 15 disse Deus: faça. Capítulo 16 disse Deus: farás. Pastor, porque tudo deu certo, tudo que Noé fez deu certo, porque Deus mandava, ele obedecia. Deus mandava, ele obedecia. Deus mandava, ele obedecia. Não sou eu, é Deus. Não é minha vontade, é vontade de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é o que eu quero, é o jeito que Deus quer. Não é o que eu planejei, é do jeito que está na planta que Deus deu. Quem tem a planta? 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 Quem tem? Quem tem? Você tem a planta? Se você fizer o que está na planta, meu irmão, vai dar certo. O segredo de Noé ter conseguido concluir com excelência e tudo ter dado certo, daquilo que Deus o ordenou, é muito simples. Ele obedeceu à risca a palavra de Deus. Vamos ler uma coisa comigo aqui para a gente dar um glória a Deus e eu encerrar? Vamos ler Mateus. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Vamos ler comigo? Mateus 7, 24.
Eu vou te dar o segredo para a partir de agora as coisas dar certo. Tá aí? Todo aquele, pois que escutar estas minhas palavras, disse Jesus, e praticar, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Vamos ler o Salmo 1, e a gente vai encerrar agradecendo a Jesus agora. Por que Noé fazia e dava certo? Ele obedecia totalmente, inteiramente, fielmente a palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo 1, e que o Salmo 1, verso 1 em diante, seja uma profecia para a sua vida. Você quer receber essa profecia? Salmo 1 está aí? Salmo 1. Salmo de número 1 diz assim, ó. Diga comigo, feliz. Forte, gente, diga feliz. É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Parece que o Noé, não parece? Não parece que o Noé? Não parece que o verso 1 é o perfil de história de vida de Noé? Verso 2: antes tem o seu prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quem pode adorar? Verso 3: essa pessoa será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Preparo, glória, cujo dá fruto na estação própria. Você vai frutificar. Levanta a mão aí. Você que vai obedecer a palavra de Deus, você vai frutificar. A qual o seu fruto dá na estação própria, cujas suas folhas não caem. Você vai ganhar e não vai perder. Eu estou profetizando. Não é todo dia que eu tenho uma mensagem dessa não, hein? Eu estou profetizando. Você vai ganhar e não vai perder. E tudo quanto fizer vai dar certo. Você pode procurar 3 pessoas e dizer assim, ó: anda com Deus, obedeça a Deus, porque tudo que você fizer vai dar certo. Diga para essas pessoas. Aleluia. Agora levante a tua mão bem